dizer que eu tenho que falar que o Sóstenes é um grande político. Sóstenes estava no show do Jorge Mateus em Miami, irmão. É isso que o pessoal às vezes não entende. O Alan tá separando, o Alan tá dividindo a direita. Eu falei assim, não, pô, o cara pode ir pra Miami, ele pode ir no show do Jorge Mateus, sem problema nenhum. Mas fale para seu público, não seja pego de surpresa. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Transparência é a melhor coisa do mundo. Chega, fala, abre. Fala, bota pra fora. É a frase de Santo Agostinho. Prefiro 1000 tapas dadas em minha face com sinceridade do que uma só carícia sendo falsa. Não sejam falsos. A falsidade uma hora cai. Vai vir a dificuldade, a tua falsidade vai cair assim, ó, bluft, da noite pro dia. Não há uma palavra que fica de pé quando a tua alma deseja falsidade, deseja enganar, iludir. Se você está querendo ali manipular, né, no bastidor, para que o público não saiba, uma hora o público vai saber. Joga limpo. Fala abertamente. Para quê? Se você não quer, por exemplo, né, ser conectado, ligado, ter a imagem do Bolsonaro ao seu lado, não bota. Vai ver se você consegue voto. Agora, se você quer colocar, a gente vai te cobrar que você fale dos presos políticos, do Bolsonaro preso, da injustiça que está acontecendo no Brasil. Alguém que já me viu cobrando, por exemplo, algum político do Centrão, falou, fulano, você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não. Por que eu vou cobrar do cara? Eu lá vou cobrar de quem nem entra na minha casa? Eu não tenho que cobrar, não. Eu tenho que fazer com que esse cara nunca mais se reeleja. Nunca mais. Agora, o Sóstenes, fala pro teu público que você tava lá vendo o show do Jorge Mateus em Miami, em dólar, curtindo. O pessoal até brincou nos comentários lá no X, né? Só falou assim, foi em dinheiro vivo. Cara, joga aberto, cara. Joga aberto. Para de tentar imaginar que o povo é burro. Eu não tô dando uma de fofoqueira aqui, não. Está, o público falou abertamente sobre isso. Eu fui conferir. Sóstenes em Miami, é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí, dever de jornalista. Fulano, sabe dizer se o Sóstenes realmente tá em Miami? Tá sim. Sabe dizer se esse show aqui é recente? É sim. Então, notícia. Sóstenes Cavalcante estava em Miami no show do Jorge Mateus, enquanto o povo estava tomando raio, baixo chuva, caminhando não sei quantos dias, e os outros políticos também. E ele estava curtindo o show do Jorge Mateus. Não tô falando nada demais. Eu só estou noticiando o fato e dizendo com o fato a circunstância do fato. Qual é o fato? Ele estava no show do Jorge Mateus ontem em Miami. Qual é a circunstância disso? O Brasil inteiro estava desesperado, caminhando durante 7 dias, apoiando, levando água para os meninos, levando água para o povo, para os deputados, para os senadores, poucos senadores que foram. E quem mais eu posso noticiar? Eduardo e Flávio Bolsonaro estavam em Israel, e vocês sabem o motivo, eu não preciso dar detalhes. Então, assim, o Sóstenes estava fazendo o quê? É aquela questão, né, Ara? Cada escolha, uma renúncia. Cada um é o senhor do seu livre arbítrio. Nós sabemos, né? Todo trabalhador tem direito a um tempo de descanso. O início do ano legislativo começa no começo de fevereiro. Mas essa caminhada foi de 7 dias. De 7 dias, tem gente que queria estar lá no primeiro dia, mas não conseguiu. Chegou no terceiro, chegou no quarto. Teve gente ali de parlamentar e pessoas do povo. Só conseguiu estar no último dia, no dia mais importante, o dia que caiu um temporal e o povo não arredou pé e continuava ali. Cada escolha, uma renúncia. Vários parlamentares estavam ali, vários não foram. Lógico, tem o direito ali ao mês, mas num momento como esse, se programar em 7 dias para estar lá, é muito importante para o eleitor de cada um. Por isso que ontem aqui a gente fez questão de ler ali a lista de todos os parlamentares que a gente tinha ciência que estava ali. Pedimos até desculpa de não falar os nomes das pessoas que a gente não sabia, e o chat nos auxiliou. Olha, esse parlamentar estava lá, esse senador estava lá, esse deputado federal estava lá, esse vereador, esse estadual, que nem trabalham em Brasília, estavam lá. Então, a gente não está aqui para cobrar e dizer dos outros. A gente está aqui para enaltecer quem bancou, estava de férias, poderia estar até no exterior.
e voltou para a caminhada. Porque Então, viu a o importância Fernando, da caminhada. o Ramage, o Fernando botou assim, começou a divisão. Aí a Flávia botou assim, o Ala tem horas que só Jesus na causa, o Congresso está de férias. E a Nana botou, o deputado não está de férias, ó. Mas entendam, eu não estou falando nada além disso. Ele sim está de férias, ele pode fazer o que quiser com as férias dele. Só que é bom lembrar que o povo está desesperado com tudo que está acontecendo e mesmo quando essa galera volta a trabalhar, não faz o que deveria de ser feito. E quando nós cobramos, eles saíram às ruas. Então eu vou continuar cobrando, mesmo contra a vontade desses 3 seguidores que estão aqui nos acompanhando. Eu vou dizer, eu não vou deixar de cobrar. O Sóstenes não deveria estar no show do Jorge Mateus. Pode me chamar de divisor da direita aí. Meu irmão, eu tenho convicção comigo que não era o momento do cara curtir show do Jorge Mateus numa situação como essa. A Júlia Zanata estava aqui com o Eduardo Bolsonaro, de férias. O que ela fez? Imediatamente voltou para a caminhada. Sim. Eu não estou dizendo que é errado o cara curtir as férias dele. Eu estou dizendo o seguinte, eu pago as férias dele, você também. Vocês têm que parar de querer pagar salário de deputado e falar assim, vai lá e faz aí as tuas férias com o meu dinheiro. Faz as férias é o cacete, vai lá e trabalha. Se você está de férias, vai fazer alguma coisa em prol do dinheiro que nós pagamos. Gente, pode me chamar de chato, vocês é que pagam os deputados. Pelo amor de Deus, é o dinheiro de vocês. Cara, quando você está pagando a escola do seu filho, você já está pagando imposto para deputado. Quando você paga o pão que você compra na padaria, você está pagando com o seu imposto o salário do deputado. Pô, pelo amor de Deus. Claro que tem que cobrar. Pode me chamar de chato. Né, quantos dias de folga tem um parlamentar por ano? De folga? Pega aí, recesso do final do ano, recesso do meio do ano e várias outras dispensas que se dão ali durante o ano. São muitos dias. O pessoal tem que entender. Eu não vou ficar defendendo uma classe que tem vamos dizer assim, um super privilégio, porque hoje parlamentar tem super privilégio no Brasil. Claro que tem. Um CLT, 20 dias de férias por ano. Nem um dia a mais. Nem um dia a mais, é ou não é? Você pode tirar recesso de dezembro, né, janeiro, depois julho e várias outras folgas, né, de enforcar feriado e tal, você não pode. Empresário, tem quantos dias de férias no ano? 0, né? 0. A gente aqui, o máximo que a gente conseguiu foi ter uma folguinha ali na época de Natal e Ano Novo e acabou. Por quê? Porque você sobrevive do seu trabalho. O parlamentar não. O salário dele vai cair independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Por quê? Porque vem dos impostos. Você é obrigado a pagar o salário dos parlamentares. Então a gente não tem que ficar defendendo o privilégio parlamentar, não. Para mim isso é loucura. Isso é socialismo, cara. Isso é comunismo. Você querer ficar defendendo privilégio de parlamentar, eu acho que devia era igualar ao máximo com a maioria da população. Mas aí não vale a pena ser parlamentar. Ué, mas você está sendo parlamentar porque vale a pena ou porque você quer fazer alguma coisa pelo país? É uma pergunta muito simples. Acho que tem que tirar o máximo de benefício, o máximo de regalia possível, para exatamente que isso passe na cabeça dos corruptos. Não vale a pena ser parlamentar. Vou ter que me esforçar muito, vou ter que trabalhar muito. Então já seria uma peneira. Eu não vou ficar passando pano, eu não vou ficar defendendo regalia e nem privilégio parlamentar, não. Se a maioria das pessoas no Brasil não pode ter, por que o parlamentar pode? É muito fácil, né? O dinheiro está caindo ali, ó, todo mês ali certinho, no dia certinho, independente do que aconteça. Uma das nossas pautas hoje é o déficit das contas públicas que maior nos últimos 11 anos. Tá? E isso vai afetar o quê? Aqui, ó, 68,8 bilhões de déficit. Daqui a pouco a gente vai dar o detalhe sobre isso em 2025, mas é porque é importante falar sobre isso, é importante que as pessoas visualizem. Você imagina
Se você tem uma empresa, ela tem 68 bilhões de déficit. Acabou a empresa. Não tem mais salário, não tem mais nada, não tem distribuição de lucro dos donos da empresa, vai ter que demitir todo mundo, acabou. Agora o Brasil está com 68,8 bilhões de déficit e eu te garanto que nenhum parlamentar deixou de receber o salário dele. A Viviane botou assim, né? É por isso que o Brasil é uma M, né? Uma merda. Os caras têm as férias mais longas do que todos, várias licenças durante o ano e vem gente defender esses boys. Defender o que me espanta não é defender a pessoa. Eu acho que todo mundo tem direito de fazer o que quiser. Agora, eu também tenho o direito de achar o que eu quero, né? Diante da ação de cada um. Essa é a questão. Né? O parlamentar, ele é um servidor público, ele é um representante do povo, ele é um agente político que está representando uma parcela do povo. Então, o lado bom aqui da conversa timeline é que o debate é, inclusive, aqui. A gente concorda, discorda. Então, nós temos que ver que em todo o mundo democrático há parlamentares, eles têm que ser cobrados. Em alguns lugares, o Congresso de cada país gasta-se menos, gasta-se mais. Realmente, o Congresso Nacional do Brasil é uma fábrica de gastar dinheiro. Agora, o parlamentar, você tem que se ater ao que ele representa a você, cidadão. Você tem que lembrar, isso era um problema do brasileiro. O brasileiro nem lembrava no deputado que ele votou na última eleição, ou alguém indicou a ele qual o deputado votar. Isso a direita trouxe um caminho novo, porque a esquerda, que é aquele verdadeiro gado, que vai com Lula, podendo cometer todas as atrocidades, desvios, destruir o Brasil, mas eles estão indo lá com aquela tropa do PT. Não, na direita não, a gente segue valores, a gente segue princípios. E quem são esses parlamentares que defendem esses princípios? Tem que cobrar o seu parlamentar do seu estado, ver o parlamentar que você votou na eleição passada, se ele cumpriu de te representar, se ele está fazendo um bom trabalho, se tem um outro que está fazendo um melhor trabalho, alguém que apareceu que você queira votar no outro. Esse é o caminho que o parlamentar tem que demonstrar. Agora, tem um lado que tem que se ver que o parlamentar de direita hoje está suprimido, está sendo combatido, está sendo perseguido. Quando primeiramente teve essa eleição que o Bolsonaro perdeu, mas falaram que o Congresso seria conservador, mentira. Que quantos que foram ao palanque junto com o Bolsonaro, junto com a direita, defender a família, a segurança pública, a prosperidade, mas nada, ficavam votando com Lula lá. É isso que vocês têm que saber. Ficavam votando com Lula no Congresso Nacional. É isso que tem que se verificar. Então, o parlamentar hoje está sendo trucidado de direita pelo Supremo Tribunal Federal. Se há imunidade para ele falar e editar leis, ele não consegue falar nem mais na tribuna. Eu mesmo fui indiciado por falar numa CPMI. Eu fui ouvido pela Polícia Federal por falar numa CPMI. Você não tem mais essa imunidade quando você vai editar suas leis, inclusive contra esse governo Lula, que acaba com os tributos, ou contra o próprio STF, que abusa de seus direitos. O parlamentar de esquerda, um Lindbergh da vida, vai ao STF e derruba as leis que nós colocamos para proteger a família brasileira. Então, saiba, olha, quem tem muitos dias de férias nesse Brasil é juiz e promotor. Tem 60 dias de férias e mais recesso. Porque o parlamentar tem o que trabalha, tem muitos ali que só trabalham, né, por causa das emendas e a esquerda. O parlamentar de direita, ele é um cara, sim, que tem que demonstrar seu trabalho nas redes sociais, ele não tem que ser um grande influenciador, não precisa. Que bom que tem muitos que têm alcance de milhões de pessoas, para mostrar os problemas que acontecem e como a direita deve caminhar. Essa caminhada do Nicolas não teria feito não teria angariado essas pessoas se não fosse toda a direita, como jornalistas, como de direita, como os parlamentares de direita, para demonstrar essa caminhada. Então, saiba que tem que se cobrar o parlamentar. E se ele reclamar de cobrança, ele está errado, mas saiba que tem que fazer uma cobrança devida, que o parlamentar de direita está sendo derrubado, perseguido. Quantos que tem possibilidade de ser senador, concorrer a senador e ganhar, que está sendo perseguido pelo STF? Perseguido para ser preso, inclusive, para acabar com a sua família, inclusive. Eu estava com um parlamentar, eu sou delegado de Polícia Federal de carreira, fui chamado pelo presidente Bolsonaro com uma missão para ir para o parlamento, consegui me eleger, não por ser um influenciador, respeito, e tem que ter os parlamentares que têm grande alcance, e fui perseguido
Por quê? Por demonstrar que o 8 de janeiro foi uma armadilha, por mostrar quem são os responsáveis, por ir contra, por querer que o Rio de Janeiro saia dessa criminalidade absurda, fui perseguido. E por ser um grande aliado de Jair Messias Bolsonaro e estar no parlamento. Por isso eu fui perseguido. Então, saiba criticar, saiba cobrar do seu parlamentar. Se o Sócrates, por exemplo, foi uma escolha dele estar em Miami. Sócrates já vi ele trabalhar muito pela direita. Agora, no momento, ele poderia estar lá. Isso é uma crítica. Aceite bem ou não aceite, isso é uma crítica que a gente tem que fazer aqui. Então, todos os parlamentares vão ter alguns defeitos e vão ter várias virtudes, mas saiba que o parlamentar de direita está sendo trucidado. Então, saiba valorizar quem do seu estado está tentando fazer o melhor, se não, escolha um outro que está tentando fazer o melhor. E é isso que a gente vai fazer com que o Congresso Nacional tenha uma base de direita que lute pelos nossos princípios, que não fique enganando a população na hora da campanha, vai estar querendo abraçar Flávio Bolsonaro, dizer dos valores de segurança pública, mas na hora veja quem é que vota conosco, não vota lá com o lado de lá para receber emendas. Essa é a base do Centrão. E aqui falando mesmo, tem gente do centro ali que é boa, é um número mais reduzido. Mas tem gente ali, você tem que saber identificar, porque a maioria só está querendo saber de emendas e estar junto com quem é governo, porque o governo tem a máquina pública. Então saiba quem são os deputados de direita, e são vários, que são bons, estão lutando, estão sendo perseguidos, tem que cobrar sim, mas também tem que saber respeitar o trabalho deles que fazem em Brasília e nas bases, porque quando chega no seu estado, as pessoas trabalham, isso eu fiz muito, andei o estado inteiro, me reuni com diversas pessoas, tentando, inclusive, as emendas que a gente tenha a mínima possibilidade, levar para uma segurança pública, levar para uma escola, levar efetivamente para quem trabalha. Quem está com grandes esquemas de corrupção, quem é? É a esquerda e vários políticos de centro, não da direita.